Acompanhe-nos hoje em um filme de fantasia e romance americano de 1990 intitulado Edward Mãos de Tesoura. Antes de começarmos, aviso, contém spoilers. Nossa história começa com uma idosa olhando pela janela para a neve que cai sobre uma casa antiga no topo de uma colina. Ela conta à neta uma história de muito tempo atrás, quando um homem conhecido como inventor vivia naquela casa e criou um homem, mas morreu antes de terminá-lo. Agora, vemos um bairro suburbano moderno, onde uma mulher chamada Peg tenta vender produtos Avon de porta em porta, sem muito sucesso. Ela bate na porta de uma senhora chamada Joyce, mas Joyce a dispensa porque está tentando flertar com o técnico que conserta sua máquina de lavar louça. Peg decide tentar a casa antiga no topo da colina e dirige até lá. Ao passar pelo portão, ela vê um jardim lindo com arbustos perfeitamente aparados. Ela bate na porta e, como ninguém responde, empurra a porta e entra, anunciando que é da Avon. Não encontrando ninguém, ela sobe as escadas até o sótão, onde há um grande buraco no teto, uma cama antiga e uma lareira. Peg percebe um movimento no fundo do cômodo e se aproxima, parando surpresa ao ver a figura estranha de um homem se aproximando com tesouras no lugar das mãos. Ele diz que se chama Edward e que vive ali sozinho porque seu pai morreu. Peg sugere que ele vá com ela para sua casa. Vemos Peg e Edward dirigindo pela estrada, e Edward parece muito feliz por estar indo a algum lugar. Ao passar pelo bairro, todos os vizinhos observam curiosos. Marge liga para Ellen, fofocando sobre Peg passando de carro com um homem estranho. Parece que todo o bairro está comentando sobre Peg e seu novo amigo. Dentro da casa de Peg, ela mostra a Edward os retratos da família. Edward parece fascinado pelas fotos da filha de Peg, Kim. Ela o apresenta ao resto da casa, dá roupas para ele trocar e o deixa no quarto de Kim para se vestir. Edward toca a cama d'água de Kim, mas uma de suas tesouras faz um furo no colchão, e a água começa a jorrar. Ele tenta se vestir sozinho, mas não consegue até que Peg o ajuda. Enquanto isso, as mulheres do bairro se reúnem do lado de fora da casa de Peg, ansiosas para ver Edward. Elas só vão embora quando os maridos começam a chegar em casa no final do dia. À noite, Edward janta com Peg, seu marido Bill e o filho Kevin. Edward não consegue segurar a faca e o garfo com suas mãos de tesoura. Depois do jantar, ele dorme na cama d'água de Kim, mas parece um pouco desconfortável. Na manhã seguinte, Peg testa vários produtos de beleza no rosto de Edward. No quintal, Kevin e seu amigo Max estão na casinha de brinquedo, e Bill está podando um arbusto. Edward observa Bill e começa a trabalhar também, transformando um arbusto velho em um dinossauro. Bill e as crianças ficam impressionados. Peg ouve as mensagens no secretária eletrônica, todas comentando sobre Edward. Lá fora, Edward acaba de aparar outro arbusto. Uma mulher chamada Esmeralda entra no quintal e diz que Edward veio do inferno, expressando medo dele antes de sair rapidamente. Peg atende a porta e encontra um grupo de amigas ansiosas para conhecer Edward. Elas sugerem um churrasco, mas Esmeralda, que está por perto, os alerta que Edward é uma perversão da natureza e que devem resistir a ele. Na cozinha, Edward corta um repolho enquanto observa Peg abrir uma lata. De repente, vemos um flashback do passado, quando o inventor usava suas máquinas para fazer biscoitos. Ele pega um biscoito em forma de coração, olha para um robô e tem uma ideia. Voltando ao presente, o quintal de Peg está cheio de vizinhos em um churrasco para conhecer Edward. Todos estão fascinados por ele. À noite, Edward está deitado na cama, lembrando de quando o inventor lhe ensinava boas maneiras. Do lado de fora, uma van chega trazendo Kim, a filha de Peg, e suas amigas, que acabaram de voltar de uma viagem de acampamento. Kim dá um beijo de despedida no namorado, Jim, e entra em casa. Como todos já estão dormindo, ela sobe para seu quarto e começa a se despir quando avista Edward deitado em sua cama. Ela grita, assustada. Edward também se assusta e, ao se levantar, fura a cama d'água com suas mãos de tesoura. Bill e Peg acalmam Kim e explicam que Edward está morando com eles. Bill leva Edward para a sala, abre um sofá-cama para ele e serve 2 whiskies, dizendo que é limonada. Ele dá um canudo para Edward beber, e, quando termina, Edward mal consegue respirar. Peg apresenta Kim a Edward, mas ele desmaia por causa do excesso de álcool. No dia seguinte, Edward está no quintal de Joyce aparando seus arbustos. Ela lhe oferece uma bebida e, quando diz que é limonada, Edward passa mal e vomita. Enquanto isso, Kevin leva Edward para a escola em um dia de mostre e conte. Todas as crianças acham ele incrível. De volta ao bairro, todas as casas agora têm arbustos perfeitamente aparados. Naquela noite, Jim, o namorado de Kim, e sua amiga Suzanne jantam com a família. Bill sugere que Edward cobre pelas suas habilidades de jardinagem. Edward usa suas tesouras para cortar o assado. No dia seguinte, enquanto poda o arbusto de uma vizinha, Edward olha para seu cachorro desgrenhado e decide tosqueá-lo também. Quando termina, o cachorro está impecável, como um poodle francês. Logo, há uma fila de vizinhos com seus cães esperando pela vez.
Ao terminar o de Joyce, ela pergunta se ele também pode cortar seu cabelo. Em pouco tempo, todas as mulheres do bairro estão fazendo o mesmo. Peg aplica uma maquiagem completa em Edward. Ellen o leva ao shopping para afiar suas tesouras, mas, ao chegar, ele vê Jim com Kim e suas amigas. Edward olha para Kim como se estivesse apaixonado. Quando Ellen deixa Edward em casa, Kim e Jim estão trancados do lado de fora. Edward solta uma risadinha, usa uma de suas lâminas e destrava a porta. Mais tarde, Peg leva Edward a um programa de TV. A plateia faz várias perguntas, mas, quando perguntam se há uma garota especial em sua vida, ele fica em silêncio. É quando Kim percebe seus sentimentos. Edward leva um choque do microfone e cai para trás. No dia seguinte, Joyce leva Edward para ver um salão de beleza alugado no shopping. Ela o leva para o fundo da loja para mostrar os jalecos que tem, mas então coloca uma música, senta em seu colo e começa a tirar a roupa. A cadeira cai para trás, e logo vemos Edward fugindo rapidamente da loja. Acho que ele ficou traumatizado. Ele se reencontra com a família em um restaurante de fast food e conta sobre o salão de beleza e como Joyce tirou toda a roupa. Todos ficam chocados, exceto Bill. Bill sugere que Edward pegue um empréstimo no banco para abrir seu próprio negócio. Peg o leva ao banco, mas, como ele não tem histórico de crédito, registro de trabalho ou número de seguro social, o gerente se recusa a conceder o empréstimo. Enquanto isso, Jim tenta convencer Kim a pedir que Edward arrombe a fechadura de uma casa. Acontece que é a casa dos próprios pais de Jim, que estão viajando. Ele planeja roubar os eletrodomésticos para vender e comprar uma van. Edward consegue abrir a porta, mas, ao acessar o cômodo dos eletrodomésticos, o alarme dispara, e ele fica preso dentro. Os outros fogem, abandonando-o. A polícia chega e desativa o alarme, mas, quando Edward sai, os agentes apontam armas para ele. Afinal, ele se recusa a abaixar as armas, que, na verdade, são suas mãos de tesoura. No último instante, Marge e Cici aparecem e explicam ao policial Allen que conhecem Edward e que aquelas não são armas, e sim suas mãos. Edward é preso e levado à delegacia. No dia seguinte, o tribunal o liberta, considerando que ele não representa uma ameaça, mas o policial Allen fica preocupado com seu bem-estar. Enquanto isso, 5 vizinhas de Peg comentam sobre Edward, afirmando que sabiam que havia algo errado com ele. Ao chegar em casa com Edward, Peg encontra uma equipe de TV querendo entrevistá-lo, mas ela rapidamente o leva para dentro. Ela liga para as amigas, mas elas já não querem mais ir à sua festa de Natal deste ano. Kim chega e conversa com Edward. Ele confessa que sabia que era a casa de Jim, mas fez aquilo apenas porque ela pediu. Quando Dee aparece no quintal, Edward fica furioso e começa a cortar tudo com suas tesouras. No jantar, Bill tenta ensinar a Edward a diferença entre certo e errado. Enquanto isso, as amigas de Peg seguem falando mal de Edward e confirmam que não irão à sua festa de Natal. Peg está dentro de casa, montando a árvore de Natal. Bill está no telhado, espalhando neve artificial. Kim sai e fica maravilhada ao ver Edward no alto de uma escada, esculpindo um anjo gigante de gelo. Enquanto Edward desce, Jim grita com ele, e, num movimento brusco, Edward acidentalmente corta a mão de Kim com suas tesouras. Jim começa a empurrá-lo e xingá-lo, ordenando que ele suma. Edward vai embora, cortando suas roupas novas no caminho e mutilando os arbustos dos vizinhos. Bill sai de carro para procurá-lo. Enquanto isso, Esmeralda toca órgão em casa, ouve um barulho e abre a cortina. Horrorizada, vê seu arbusto transformado em um demônio. O policial Allen chega perguntando por Edward, mas Peg não sabe onde ele está. Allen vai embora, continuando a busca. Bill volta sem encontrá-lo. Edward, sentado em uma calçada, vê a viatura se aproximar e volta para casa. Lá, Kim conversa com ele e o abraça. Edward relembra o inventor mostrando-lhe um par de mãos novas, mas, antes de entregá-las, o inventor tem um ataque cardíaco e morre. É por isso que Edward nunca teve mãos de verdade. Jim e seu amigo Danny, bêbados, estão na van. Dee ordena que Danny o leve até a casa de Kim. Kevin, voltando da casa de Max, está prestes a atravessar a rua quando a van desgovernada se aproxima. Edward, num reflexo, salva Kevin no último segundo, mas o corta no rosto sem querer. Os vizinhos saem às pressas, assustados. Jim tenta agredir Edward, que se defende e acaba cortando o braço dele. A polícia é chamada, e Kim grita para Edward fugir. Ele corre, perseguido pela viatura e por uma multidão de vizinhos. Kim ouve tiros e teme o pior, mas Allen apenas dispara para o alto, dispersando a multidão. Ela volta para casa e encontra Edward. Jim, porém, a segue e atira, errando. Na confusão, um tiro acerta o teto, que desaba parcialmente, derrubando Edward. Jim pega um atiçador de metal e o espanca. Kim, desesperada, golpeia Jim com um pedaço de madeira, mas é empurrada.
Edward se levanta para protegê-la, e Dee ameaça atacá-lo novamente, mas, num movimento rápido, Edward o esfaqueia no peito, empurrando-o contra a janela. Dean cai e morre. Kim e Edward olham para o corpo lá embaixo, mas a multidão está chegando. Ele se despede, mas ela o beija e diz, "Eu te amo." Era tudo o que ele queria ouvir. Kim pega uma mão de tesoura sobressalente e sai para enganar a multidão. Edward está morto. Eles se mataram. Todos se dispersam. A avó conta à neta que sabe que Edward ainda vive, pois a neve só começou a cair depois que ele apareceu. Na casa abandonada, vemos Edward esculpindo gelo no sótão, e os flocos voando pelo vento, como neve. E aí, curtiu o drama gelado de Edward? Se sim, dá aquele like para aquecer o coração dele, e o nosso também. Não esquece de se inscrever para não perder os próximos filmes que a gente desenrolar para vocês. Até a próxima!